que antes da Olimpíadas e tal, tudo mais, eles tentaram forçar, se eu não me engano, até colocaram algumas leis proibindo o consumo de animais silvestres. Mas você sabe como o ser humano é, né? Quando você proíbe, o que acontece é que o clandestino toma se dá, poder. toma o Exatamente. poder, vende mais caro, vira um mercado paralelo ali. E é aquela né? parada, o cara consegue controlar os grandes centros. O interior da Sim. China, a China é um mundo, cara, ela é muito grande. gigantesco, Acho que, se eu não me exatamente. engano, é o quarto maior país do mundo. De tamanho? Só tá atrás de Rússia, Canadá e Estados Unidos. Não sei. Se eu não me engano é isso. Deve ser, deve ser. O Canadá é o segundo maior, os Estados Unidos é o terceiro, acho que a China é o quarto. Então, pô, não tem como controlar, Sim, cara. sim. Não tem. E aí o que acontece? A teoria é que tem um pessoal que chama de mercados úmidos, né? Que tem uns vídeos, se vocês procurarem uns vídeos bem bizarros. Na época do começo da Covid, Aparecia vários no WhatsApp, ele recebia. Você chega lá, uma feirona lá, e tem, sei lá, umas 10, 15 espécies de bichos diferentes em gaiola, um em cima do outro, cagando, mijando em cima, o cara abatendo ali na hora, né? o sangue escorrendo de um animal pro outro. Cara, aquilo ali é uma sopa de doenças, né? Possíveis doenças. E, em tese, a Covid poderia ter vindo transmitido de algum animal intermediário para depois chegar no ser humano. Né? Você falando isso, assim, claro, é muito diferente. Mas aqui no Brasil, às vezes a pessoa falou assim, esses bichos industrializados, assim, referindo, por exemplo, de uma carne que passou por um processo de abatedouro e tudo mais, do cara que abate no fundo de quintal, isso aqui é melhor, mais fresco, etc. Mas na realidade, ele é muito mais potencialmente lesivo para a saúde, não na qualidade da carne, mas de ter um patógeno do que esse alimento que de fato passou por uma fiscalização. Né? Sim, é que assim, o fato é que o cara que faz o abate no fundo de quintal não vai fazer bem feito, né? Vai ser meio sujo, na hora de viscerar vai estourar todas as vísceras, aí a carne vai ficar toda cagada, e o cara vai passar uma água e falar, tá beleza, tá limpo, né? Lavou, tá novo, né? Então, assim, o risco acaba sendo muito alto. E outra, você não sabe as condições de saúde do animal antes de abater. Não tem vacina, não tem então, assim, a produção industrial, querendo ou não, tem esses controles. Então, assim, nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Como, assim, qualidade é uma coisa meio questionável, né? Porque, assim, é muito um gosto da pessoa. Quer comer uma carne macia ou não? É qualidade que eu quero dizer assim do ponto de vista sanitário. Né? Não, na parte sanitária sem dúvida nenhuma. Não sabor, assim. Sim, não sabor, exatamente. E aí, então, só para a pessoa entender zoonose e tal, tudo mais, certo. Então assim, eu dou palestra em faculdade e tal, e sempre cito uma frase lá da Organização Mundial de Saúde que fala que 70% a 80% das doenças novas virão de animais, de zoonoses. E, faço essa apresentação faz 10, 15 anos. A Covid é uma delas, né? Ninguém imaginaria que ia ter uma pandemia tão grave assim. Gripe suína. Né? Sim. Todas as últimas, a influenza aviária, é tudo de animal, né? Isso. E por quê? Porque tem muito, assim, é óbvio, tem a microbiota, né, tal, tudo mais dos animais, selvagens ainda, principalmente, que o ser humano ainda não tem muito contato, querendo ou não, né? E quando você aproxima muito o contato, começa a ter possibilidade de algumas pequenas mutações e transmitir para o humano. Assim, em geral, as doenças são muito específicas, né? Mas o animal, assim, que a gente não percebe, mas eles são muito parecidos do ser humano. Totalmente. Né? Diferente de, por exemplo, uma alface, um vírus de alface. Tem doenças, fungos tal, específicos de vegetal. É muito mais difícil pular de um vegetal para um ser humano, entendeu? Mamíferos em geral, por exemplo, que é o morcego que estava falando, que é o mamífero, muita gente não sabe, mas assim, a similaridade é gigantesca na genética. Assim, isso. E tudo isso que eu contei, por quê? Para explicar qual que é a nossa função no Vidiagro. A nossa função é evitar que entrem doenças no país, né? Então, assim, a nossa fiscalização é para manter a agropecuária nacional, e saúde também, obviamente, dos consumidores, mas é o que está segurando, o que segura o país. É o que segura o rojão, é o agro. Faz uns 20, 30 anos aí, né? O que está segurando o país de não quebrar de vez é a agropecuária. Então, assim, por exemplo, influenza aviária. Dos grandes produtores, a gente fica batendo competindo com os Estados Unidos em produção de aves, quem que é o maior, tal, tudo mais. De exportação também, né? A gente fica em primeiro, em segundo, dependendo do ano. Geralmente, os últimos anos, a gente tem ficado mais em primeiro.
Chupa Estados Unidos. Chupa. E a entrada dos grandes produtores de frango, o último país que não tem influenza aviária, não teve nenhum caso, é o Brasil. O nosso agro, a pessoa às vezes criticam por ideologia, etc. Sim, claro. Mas ele é muito eficiente. Sim. E ele é bem organizado. Em geral, tem ele qualidade. É muito bem organizado, tem qualidade. Por quê? Por que a gente tem qualidade? Porque o brasileiro trabalha bem e tal, tudo mais. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é, a gente exporta para o mundo inteiro. O mundo inteiro está de olho e fiscalizando a gente. Então é óbvio que a gente vai ter uma qualidade melhor com o tempo. É natural, né? Do capitalismo ali. Muitos clientes exigentes cobrando coisa, a gente vai... Você tem que se adaptar para fornecer para o cara. E a gente consegue produzir com o menor preço, com uma ótima qualidade. Sim. E aí não tem influência. Imagina, o cara traz um papagaio lá, algum bicho que ele criava lá no meio da Ásia, e aí ele pega e entra aqui no país. E ninguém não faz... Em tese, as aves tem que fazer quarentena prévia, tem que ter o veterinário lá na origem. A quarentena das aves, em geral, ela é dentro de um local pré-determinado por vocês, ou dentro do aeroporto, ou, por exemplo, o cara pode fazer a quarentena dentro da casa dele. Fala, vamos morar em tal lugar. Fala, beleza. Tá. A legislação de aves é o seguinte, lá na origem, de onde o cara estiver vindo para o Brasil, ele já tem que fazer uma quarentena e fazer exames previamente. Tá. Tipo o Covid, sim. Não, beleza. O pessoal faz os exames e tal, tudo mais. E aí... Tem um veterinário oficial, equivalente ao Vigiagro nosso lá no país, que ele vai emitir um certificado, que é o documento que comprova que teve um veterinário que acompanhou, tal, porque a gente não tem como saber o que ele fez naquele país lá. Sim. Então, o governo vai ter um fiscal equivalente ao nosso, que vai emitir o certificado lá. Então, chegando aqui, esse animal ainda vai ser quarentenado. Se a ave for comercial, ou seja, então, o cara está importando para revender numa loja aves ornamentais, por exemplo, ele vai para Cananéia, que é aqui em São Paulo, né? Sim. Que é uma ilha, que a gente tem um quarentenário oficial do mapa. Eu não fazia ideia disso, ele fica totalmente isolado lá no mato, lá. Cananéia não tem porcaria nenhuma, né? Uma ilhazinha lá pequena, desculpa para quem é de Cananéia. Mas é o fato que ele foi estrategicamente escolhido para ser feito lá. Por quê? Porque ele é próximo das grandes entradas de animais do país, né? São Paulo, né? Santos, Viracopos também, né? Que é um aeroporto de carga muito grande, né? E fica dentro do estado. Então fica quarentenado lá, vai fazer exames novamente de influenza, tem outras doenças, Newcastle e tal. Imagina que o cara traz esse é o comercial, certo, que vai para Cananéia. E o que é doméstico, ele vai fazer uma quarentena na casa dele. Aí ele faz uma responsabilidade lá para não tirar o pássaro lá, enquanto não sai o resultado, a gente coleta exame quando chega no aeroporto lá, dá uma... enfia o suave dá uma estuprada no bicho lá e manda para fazer o exame no laboratório nosso do mapa, que fica em Campinas.